Antes de nós começarmos de lermos o texto, vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela bondade tua em nos ter dado essa semana de trabalho, de estudo, semana de envolvimento com a sociedade, onde pudemos, através da nossa vida, impactar a vida de outras pessoas, para que elas viessem a conhecer ao Senhor e a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. E também, Senhor Deus, agora que estamos reunidos para adorá-lo, para podermos estudar a Tua Palavra, rogamos que o Teu Santo Espírito que em nós habita e que foi aquele que inspirou a Tua Palavra, possa Ele mesmo estar dando a instrução para cada um de nós nessa manhã. Ajuda-nos a compreendermos a Tua Palavra, a compreendermos a Tua revelação. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Bem, amados irmãos, eu estava essa semana, a semana passada, eu estava dando uma olhada numa das redes sociais e vi uma postagem de uma pessoa, membro de uma igreja evangélica, que ela postou, não me lembro direito a frase, eu tentei procurar depois e não achei, dizendo que as pessoas acham que é salvo quem está constantemente na igreja e que essa pessoa está enganada. Mais ou menos a ideia é esta que a pessoa colocou. E eu não aguentei, eu acabei respondendo, não é? E não sei se foi enviado, porque o meu computador estava com algum problema na hora, e eu não sei se foi enviado. Eu tentei ver se foi enviado e eu não achei a resposta que eu havia dado para esta afirmação que a pessoa fez. Em certo sentido, essa afirmação está correta, porque não é todo mundo que está na reunião da igreja que de fato é salvo pelo Senhor Jesus. Mas por outro lado, quem é salvo pelo Senhor Jesus está dentro da igreja. Eu não sei se essa pessoa, ao fazer essa postagem, ela tinha uma compreensão do que era de fato a igreja. Não sei se ela achou que a igreja era quando a gente estava reunidos, e então ele postou aquela frase pensando na igreja reunida. Ou se ele pensou que o local onde nos reunimos é a igreja. E eu, num momento assim, veio alguns textos bíblicos na minha mente, não é? E um deles é o que eu vou ler com os irmãos agora, que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E eu quero ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 19, para nós termos uma compreensão melhor do contexto. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Esse texto está dizendo que a pessoa que é salva, ela deve se reunir com os demais salvos.
a pessoa que é salva, ela tem prazer em se reunir com seus irmãos. Ela tem prazer de estar junto com os irmãos. Naqueles dias, não havia templo em que o autor aos Hebreus escreveu essa carta. Não havia templo como nós temos hoje. Naqueles dias, a igreja se reunia às escondidas, em casas, debaixo de árvores. Ela não tinha um local próprio para poder se reunir. Mas o interessante é que eles se reuniam. As pessoas que haviam aceitado a Jesus Cristo se reunia com os demais cristãos, com os demais salvos. Principalmente porque naqueles dias, é bom a gente enfatizar isso, principalmente porque naqueles dias, o cristianismo, ou a prática do cristianismo, não era tão fácil como é hoje. Naqueles dias, a pessoa que se dizia cristã, ela estava, ao fazer essa afirmação, ela estava se colocando à própria morte, de ser perseguida, de ser tomado todos os seus bens, de não ter emprego, de viver na miséria. Então, toda e qualquer pessoa que se dizia cristã, que havia aceitado a Jesus, ela estava sujeita a uma dessas coisas ou a todas elas. Então, aquela pessoa que aceitou a Jesus, ela sentia necessidade de estar com seus irmãos em Cristo Jesus. Porque no conjunto, juntamente com os demais, ela estaria aprendendo a palavra. E naqueles dias, a Bíblia não estava pronta. Os crentes, eles dependiam dos apóstolos. Eles dependiam de líderes, pessoas que aceitaram a Jesus e que tinham o dom do ensino e que eram autorizados pelos apóstolos para poder ensinar. Dependia dessas pessoas. Então, eles tinham a necessidade de estar juntos. Por isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Não abandonemos. Então, aquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela sente necessidade de estar junto. Se ela abandona essa prática, ela está incorrendo em pelo menos uma séria dificuldade. E o texto está dizendo, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Uma pessoa que ela não vem, preste atenção nisso. Eu espero os irmãos esperar os que saem, os que entram, ficar no seu lugar, né? E os irmãos ficam assim, ó. Né? Aí não presta atenção no que a gente está falando. É por isso que o pastor pede para ninguém sair no horário de culto, né? E aí, então, o que a Bíblia nos alerta? Primeiro, para não deixar acomodado aquela pessoa que é membro da igreja, mas não vem às reuniões da igreja. Ela não vem, a pessoa não deve vir às reuniões da igreja quando ela está seriamente doente. Se a doença que ela tem é contagiosa, ou se a doença que ela tem vai ajudá-la a adquirir outras doenças, que vai complicar mais o seu estado de saúde. Aquela pessoa que não consegue andar e não tem ninguém para trazê-la às reuniões da igreja. Ela tem uma desculpa
uma razão séria para não vir. Mas a pessoa que tem condições de vir e não vem, a Bíblia diz que nós devemos animar essas pessoas. Uma outra versão diz que nós temos que estimular essas pessoas, para elas poderem vir, porque elas um dia declararam publicamente que haviam aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Elas disseram: olha, eu aceitei a Jesus. Jesus é o meu Salvador e é o meu Senhor. Agora eu sou irmão de vocês. Então eu quero fazer parte da membresia desta igreja, porque eu sou igual a vocês. Eu também tenho a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Agora, quando essa pessoa começa a desanimar e a não vir, nós precisamos falar com essa pessoa. Ó, sentimos a sua ausência. Você faz falta. O seu lugar está vago. Você é importante para nós. Devemos usar uma dessas frases para levantar o ânimo dessa pessoa a fim de que ela venha. Ela pode estar desanimada por algum pecado. Pecado que foi uma reação dela. Ela foi quem tomou a atitude de pecar. Ou ela está em pecado por causa, aliás, a primeira, por causa da ação dela. Ou ela pode estar em pecado por causa da reação dela, porque alguém errou contra ela e ela se ofendeu e ela então não aparece mais no nosso meio. Eu não quero ver aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que me machucou, aquela pessoa que me ignorou, aquela pessoa que ela acha que ela é e que os demais não são. Ela pensa que ela é quem, não é? Então essa pessoa fica ofendida e acaba não vindo à igreja, não vindo às reuniões da igreja, por causa da reação de alguém, ou por causa da reação de alguém. Então, da ação de alguém, ela reage a essa ação da pessoa. Então ela pode se afastar por causa da ação dela, ela pecou, ou porque uma pessoa pecou contra ela e a reação dela a leva também a pecar, e por esse motivo ela não vem à igreja. O que devemos levar essa pessoa? Como é que nós vamos animar essa pessoa? Vamos animar essa pessoa mostrando para ela, primeiro, se foi a ação de uma pessoa que a afastou da igreja, levá-la a entender o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele, acerta a situação com ele. Não se afaste da igreja por causa disso. Essa é a atitude. E a gente tem incentivado. Se a pessoa não tiver coragem de procurar a outra, e essa pessoa que não tem coragem de procurar a outra, falou com você da ação da outra pessoa que a prejudicou, diga: meu irmão, então eu vou junto com você, vamos lá conversar com a pessoa. Vai lá para acertar a situação e ela voltar a gozar da comunhão da igreja. Agora, se foi um pecado dela, e ela está envergonhada diante de Deus, e acha que não deve frequentar os cultos da igreja por causa do seu pecado, e ela te procura e fala do seu pecado, ou mesmo que ela não queira falar do seu pecado, mas ela diz: olha, eu cometi algo que eu acho que eu não devo estar na igreja. Qual é a atitude sua? Ou qual é a atitude de alguém para com você, se você estiver nessa situação de não querer estar na comunhão da igreja? É levá-la ao que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então incentive essa pessoa a chegar diante de Deus e confessar o seu pecado, pedir perdão pelos seus pecados, e Deus vai perdoar. E essa pessoa estando em comunhão com Deus, naturalmente ela estará em comunhão com a igreja, ela voltará à nossa comunhão. Mas pode acontecer também que essa pessoa que, a primeira pessoa que fez essa afirmação, não é? E que muita gente está embalando nessa afirmação e encaminhando essa afirmação para os seus grupos de redes sociais, pode ser que essa pessoa não entendeu ainda o que é a igreja. E se essa pessoa não entendeu ainda o que é a igreja, possivelmente essa pessoa ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque toda e qualquer pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela sente necessidade de estar na igreja. Ela gosta de estar na igreja. Ela não vê o dia em que a igreja está reunida para ela estar na comunhão da igreja. Ela tem desejo. Ela conta os dias para poder estar presente. Eu me lembro. Eu contava os dias. Domingo eu estava nos cultos da igreja, tanto de manhã quanto à noite. Eu não via a hora de chegar a quarta-feira para eu estar reunido com meus irmãos. E aí depois, eu não via a hora de chegar o sábado para me reunir com os jovens. Eu era jovem. E eu não via a hora de chegar o domingo, às 9 horas da manhã, estava lá com os irmãos. À noite, a alegria de estar no culto. Agora, quando uma pessoa, ela não tem essa alegria, ela não tem esse prazer, ela acha que ela precisa fazer parte de uma igreja. Porque ninguém pode ficar fora de igreja. Essa é a visão que o mundo tem. A pessoa tem que ter uma religião. É isso que as pessoas pensam. É essa a filosofia do mundo. Todo mundo tem que ter uma religião. Então, aquela pessoa diz, eu não posso ser pagão. Eu tenho que estar numa igreja. Não importa qual seja ela, mas eu preciso, o meu nome precisa estar lá. Então essa pessoa é religiosa, ela não é salva, ela vem lá de vez em quando, como meu pai fazia. Meu pai só ia na igreja no dia de batismo, e sei lá, 2 ou 3 vezes por ano meu pai ia à igreja. E a igreja não, ele ia na reunião da igreja, né? Que a igreja somos nós. Meu pai não era convertido, eu estou dizendo que na igreja da maioria, né? Meu pai, quando nós não éramos convertidos, o meu pai ia na igreja, na reunião da igreja da maioria, 2 ou 3 vezes por ano. Dia de casamento, dia de batismo, dia de crisma. Era isso que meu pai ia. Fora disso, meu pai não aparecia. A minha mãe já era mais religiosa do que ele. A minha mãe todo domingo estava lá. Todo domingo. Antes dela se converter. E depois que ela se converteu, ela ia em todos os cultos da igreja. Não porque era obrigação, mas por prazer. Ela fazia isso. Então, quando eu começo a olhar algumas pessoas que elas começam a defender a ideia, não, esse negócio de achar que é salvo só quem está dentro da igreja, isso está errado. A afirmação, até certo ponto, ela está correta, mas ela não é totalmente correta. Ela engana as pessoas. Porque uma pessoa que não é salva, ela pega essa afirmação dizendo, está vendo? É por isso que eu não preciso ir na igreja. Mas o dia em que a igreja toma uma decisão de desligá-lo, ele fica bravo.
Ah, por que fica bravo? Porque ele é daquela pessoa que tem a filosofia que o mundo tem, que todo mundo precisa fazer parte de uma religião. E eu tenho afirmado já algumas vezes, nós não somos uma religião. Nós não somos uma religião. Nós não estamos aqui para nos esforçarmos para chegar aos céus. Isso é religião. Religião é religar. É o homem, com seus próprios esforços, tentando chegar a Deus. Nós não somos uma religião. Se você acha que nós somos uma religião, você está no lugar errado. Nós não somos uma religião. Apesar de termos aí na frente Primeira Igreja Batista, isso só para identificar que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, local, se reúne nesse endereço, mas nós não somos uma religião. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de alguém, de uma pessoa, de um Deus, Jesus Cristo. Mas não somos religião. E eu não me esforço para ir aos céus. Agora, se você está se esforçando para ir para o céu, você está errado. Porque o esforço para ir aos céus, quem fez foi Jesus. Qual o esforço que ele fez? Ele deixou o céu para vir aqui à terra. Para assumir o nosso lugar. Todos os sofrimentos que o pecado traz ao ser humano, Jesus assumiu. Tudo. A rejeição, pessoas terem inveja, pessoas odiar. Jesus sofreu tudo isso. No meu lugar, no lugar do ser humano. Então foi Jesus que pagou o preço para nós irmos aos céus. Então, meu amado, não venha aos cultos da igreja achando que se você está aqui é porque, se eu não estiver no culto da igreja eu não vou para os céus. Não, você vem aos cultos da igreja porque você é salvo. Você quer ter comunhão com seus irmãos. Você quer aprender junto com seus irmãos. Você está aqui para que os seus irmãos te ajudem na caminhada cristã, para que você não desanime. É para isso, para que a sua fé cresça mais no Senhor Jesus. É por isso que você está aqui. Eu espero que você já tenha entendido, se não entendeu, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus tenha te levado a entender isso. Agora, se você sair daqui não entendendo isso e bravo comigo, eu quero dizer para você o seguinte: você não é salvo ainda. Você precisa ser salvo. Você ainda é religioso. Porque o salvo, ele tem prazer de se reunir com seus irmãos. E eu volto a dizer, aqui não é igreja. Aqui é o local da igreja se reunir. Igreja são todos os salvos. E nós temos o endereço para nos reunirmos. Agora, nós podemos reunir em outro lugar, sem ser aqui. No dia da família, nós nos reunimos numa chácara. A igreja estava lá reunida. Tinha mais de 200 membros lá da igreja. Não estavam todos os membros, mas tínhamos mais de 200 membros lá reunidos. Entende? Nós podemos nos reunir em qualquer lugar, mas para facilitar os membros anteriores a nós adquirir essa propriedade aqui, esse terreno, construíram esse templo, e nós que aqui estamos temos mantido esse templo, porque é o local da nossa reunião. Mas aqui não é igreja, aqui é o local onde a igreja se reúne. Eu gostaria que você lembrasse isso, pensasse nisso. Eu gostaria que você lembrasse, olha, eu não posso abandonar a minha igreja. Abandonar a minha igreja eu não posso deixar de me reunir com os meus irmãos. Eu tenho a Jesus,
como Salvador e Senhor da minha vida, eu faço parte do corpo de Cristo e eu tenho necessidade, prazer, alegria de estar reunido com meus irmãos. É esse o pensamento seu. Eu gostaria que a partir de hoje o Espírito Santo de Deus te deixasse isso tão claro, mas tão claro, que quando você deixar de reunir com a igreja para ficar em casa, podendo vir, mas fique em casa, ou para você fazer qualquer outra coisa que você poderia deixar de fazer essas outras coisas, a sua consciência fique tão pesada que você possa pensar em você mesmo: olha, eu não me encontrei com meus irmãos hoje, essa semana, eu não me encontrei com meus irmãos. Que você possa ter essa alegria e não defender essa ideia de que não precisamos de igreja. Nós precisamos de igreja, porque nós somos salvos e Jesus foi quem criou a igreja. A igreja é de Jesus e a igreja é o corpo de Jesus, e eu faço parte desse corpo, eu sou membro desse corpo. Por esse motivo eu preciso dos meus irmãos, como o meu corpo precisa dos meus dedos, dos meus braços, dos meus olhos, dos meus ouvidos, das minhas narinas, das minhas pernas, do meu estômago, do meu coração, do meu fígado, dos meus rins, que são membros do corpo. Assim também nós necessitamos uns dos outros. Fazemos parte do corpo. Eu espero que você tenha entendido isso. E viva a igreja, que é você, e não é o prédio onde nós estamos. Amém? Senhor Deus e Pai, abençoe o teu povo, a tua igreja, e dá-nos, ó Deus, o senso desse compromisso que nos leva à alegria, ao prazer, ao contentamento, ao regozijo, de fazermos parte da tua igreja, de nos reunirmos com a tua igreja, de estudarmos com a tua igreja a tua palavra, de orarmos uns pelos outros, de podermos incentivar uns aos outros, estimular uns aos outros, porque a volta de Jesus está próxima. Ajuda-nos, ó Deus, nesse sentido. E abençoe-nos também nas demais atividades da tua igreja nessa manhã. Daqui a pouco na escola bíblica dominical. E também, ó Deus, nos prepara para as atividades de hoje à noite. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.